Vamos continuar a nossa explicação da partida estrela-triângulo, mas para isso eu preciso explicar um pouco sobre fechamento de motores. O que acontece? Eu tenho aqui duas configurações, uma configuração em triângulo e uma em estrela. Eu tenho aqui o desenho das bobinas, eu tenho 3 bobinas, logo eu vou ter 6 pontas, ponta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para mim funcionar um motor elétrico em 220 ligado em triângulo, eu vou ter que fazer um fechamento. Eu vou pegar a ponta 1, vou conectar com a ponta 6, a ponta 2 vou conectar com a ponta 4, a ponta 3 vou conectar com a ponta 5. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo, a gente está fazendo com que o motor funcione em triângulo 220 volts. Então é o fechamento elétrico do motor. Aqui do lado a gente tem o fechamento em estrela. Geralmente o fechamento em estrela a gente vai usar 380 volts para um motor de 6 pontas. Eu tenho 6 pontas. A ponta 1, ponta 2, ponta 3, a 4 e a 5 e a 6 elas estão todas conectadas aqui, juntas. A gente costuma falar que está curto-circuitado. É como eu pegasse todos os cabos e conectasse eles, juntasse todos eles e deixasse tudo junto. A ponta 4, a 5 e a 6. Então, essa configuração aqui é para o motor de 6 pontas. Vamos lembrar que eu tenho 6 pontas, tanto aqui para o fechamento em triângulo, tanto para o fechamento em estrela. Então, eu já tenho aqui o fechamento em estrela. Eu conectei a ponta 4, a 5 e a 6. No caso, o que a gente iria fazer aqui? Eu iria alimentar aqui com uma fase R, aqui, por exemplo, a fase S, e aqui a fase T. No caso do triângulo, eu iria alimentar aqui com a fase R, com a S e com a T. O que acontece na partida estrela-triângulo? Lembra que eu comentei sobre isso? A partida estrela-triângulo é uma partida que ela tem a função de iniciar a inércia, tirar o motor do movimento zero e começar a rodar esse motor. Lembra que eu expliquei sobre a partida estrela-triângulo? Que a função dela é fazer com que o motor comece a girar e depois ele vai para a rotação máxima. Esse início do motor, quando ele começa a girar, eu preciso fazer de um jeito que eu não tenha o pico de corrente elétrica. Eu comentei isso na aula anterior. Então, o que a parte desse estrela-triângulo vai fazer? Por exemplo, eu tenho aqui um desenho de um motor elétrico. Esse motor, vou dar o exemplo aqui que ele é de 220 volts, trifásico. E o que acontece? Se eu partir esse motor direto, eu vou ter um pico de corrente muito alto, como eu comentei na última aula. Então, o que a gente faz? A partir desse estrela-triângulo, eu vou fazer o seguinte. Observa que aqui eu falei que esse fechamento elétrico em estrela é para ser utilizado em 380 volts. Mas o que acontece se eu alimentar aqui com 220 volts? Esse fechamento era para 380, só que agora eu estou alimentando 220, porque a minha rede ela é 220 volts. Eu não tenho 380. O que vai acontecer? A gente vai fazer uma configuração com contatores na parte de carga, na aula de comando a gente ainda vai aprender. O que a gente vai fazer? Através de contatores, a gente vai fazer esse fechamento elétrico aqui, ó, primeiro. O que vai acontecer? Eu vou iniciar o motor nessa configuração, alimentando a ponta 1, ponta 2, ponta 3. E a ponta 4, 5 e 6 vai estar fechado, curto-circuitado. Depois de passar um tempo, geralmente o mais comum de se ver é 5 segundos. Depois de 5 segundos, eu vou desfazer esse fechamento e vou fazer esse fechamento.
a ponta 1 com a ponta 6, a ponta 2 com a ponta 4, a ponta 3 com a ponta 5. O que vai acontecer? Lembra que esse fechamento em estrela, o comum, você até vê isso na placa do motor, era para ser alimentado com 380 volts. Só que o que acontece? Quando eu pego um fechamento em estrela e alimento de um motor 6 pontas e alimento ele com 220 volts, eu vou começar a girar o motor. Só que tem um porém. Eu começo a girar o motor, mas eu não chego na rotação máxima desse motor. E quando eu faço isso, alimento 220 no fechamento em estrela do motor de 6 pontas, eu tenho uma perda de torque do motor. Então, a ideia de se fazer isso é só para poder girar o motor. Após 5 segundos, eu vou mudar para essa configuração. Aí o motor vai girar mais rápido, chegando na rotação nominal dele. Quando eu estou nessa configuração aqui, alimentado em 220 volts, como eu disse, eu tenho uma perda de torque. O motor fica como se fosse fraco. Então eu tenho uma corrente elétrica menor circulando no motor, só para poder fazer o motor começar a girar. Depois que o motor saiu da inércia, eu mudo para o fechamento em triângulo. Então é possível observar com o perímetro a corrente elétrica ela dá uma leve aumentada, mas a gente não vai ter aquele problema do pico da corrente elétrica tão alto igual eu expliquei na última aula. Então o que a gente faz com a parte desse triângulo na parte de carga? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui esse desenho que eu fiz. Eu tenho um contator K1, que vai estar alimentando sempre a ponta 1, 2, 3. Observa aqui, ó. Sempre a ponta 1, 2 e a 3, elas vão receber alimentação elétrica. Tanto no triângulo, como na estrela. Ponta 1, 2, 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho 220. Então, quando eu iniciar a parte desse triângulo, esse contator, vou falar por partes. Esse contator vai fechar, aqui vai estar alimentado. 1, 2, 3. Só que quando esse contator fecha, no mesmo momento que ele é acionado, que ele fecha, eu fecho também o K3. Observa aqui embaixo que eu tenho as demais pontas do motor. Então eu tenho que fechar, eu tenho que alimentar o motor, ponta 1, 2, 3. O nome da partida não é estrela, triângulo. Então o nome já dá uma ideia de sequência para a gente. Primeiro eu vou partir o motor em estrela, depois eu mudo para triângulo. Então, quais são os primeiros contatores que vão ser acionados aqui? Contator K1 e o K3. O K1 sempre vai ser acionado. O que vai fazer a mudança do fechamento desses dois fechamentos está aqui em K2 e K3. Então vamos observar aqui. Iniciamos a partida. Ligamos lá, o motor começou a girar. Então o K1 vai ser acionado e o K3 vai ser acionado. Observa o seguinte, observa que nesse contator, tá vendo que eu tenho aqui, tá curto-circuitado, tá tudo junto aqui, ó. Então, é esse ponto aqui, ó, 4, 5, 6. Vamos seguir a sequência aqui, ó. Eu vou seguir aqui os cabos. Vamos observar aqui, ó. Esse cabo aqui, ó, tá aí na onde? Na ponta 6. Esse cabo aqui, ó, tá aí na onde? Na ponta 4. E esse cabo aqui tá aí na onde? Na ponta 5. Então, se eu acionei K1 e K3 ao mesmo tempo, eu estou fechando aqui, ó, 4, 5 e 6. Aqui, ó, 4 e 5 e 6 fechado aqui. Então, é como fosse eu estivesse fazendo esse fechamento desses cabos aqui nesse contator. Então o que vai acontecer? Quando eu iniciar a partir desse triângulo, vai entrar o K1 e o K3. A alimentação elétrica do 220 volts vem aqui no 1, no 2, no 3. E se a gente pegar aqui, ó, o 4, o 5, 6, esse 6, 4 e 5 é aqui, ó. É o mesmo ponto aqui, ó, 6, 4 e 5. E ele vai estar aqui também, ó. 6, 4 e 5. Exatamente como é feito aqui. Então a gente alimentou o nosso motor elétrico em 220 volts, o fechamento em estrela. Tá aqui, ó. O K1 está alimentando aqui, ó, R, S, T, e o K3 está fechando aqui, ó, 4, 5, 6. Exatamente o que está acontecendo aqui.
Após 5 segundos, eu quero mudar o fechamento para triângulo. Então, o fechamento muda. Não vai ser mais desse jeito. Vai ser agora o 1 ligado com o 6, o 2 ligado com o 4 e o 3 ligado com o 5. Então, após os 5 segundos, o que vai acontecer? Esse K3 vai ser desligado. Ele vai abrir os contatos dele. K1 não abre, K1 sempre vai estar ativado. E a gente vai fechar o K2. Lembra o seguinte, ó. Vamos lá. Então, para o fechamento em triângulo, eu tenho que ter o 1, a ponta 1, fechado com a ponta 6. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos seguir. A ponta 1, ela está aqui. Vamos seguir aqui, ó. Veio para cá, passou no K2 e fechou com quem? Ponta 6. A ponta 2 veio para cá, passou aqui no contator, veio para cá, ó, segue o cabo, e a ponta 2 fechou com a ponta 4, do jeito que está aqui, ó. Ponta 2 com a ponta 4. E a ponta 3 agora. A ponta 3 é fechado, sobe aqui, vem para cá, com a ponta 5, do jeito que está lá. 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Quem que está fazendo esse fechamento para a gente? Os contatores. Geralmente, quando você tem um motoparte de forma direta ou com reversão, esse fechamento aqui a gente já deixa pronto, dentro da caixa de ligação. Então a gente não mexe. No caso da parte de triângulo, imagina o seguinte, uma pessoa vai lá, ela desmancha um fechamento, faz o fechamento, conta 5 segundos, ela tem que já mudar o fechamento. Não vai ter tempo para isso. Então a gente utiliza os contatores. Então essa aqui é a parte de carga da parte de esteira triângulo. A gente vai fazer na próxima aula a parte de comando da parte de esteira triângulo.